PC, a gente tem uma sonora do Marcelo Paz, que estava lá na CBF, o Igor Siqueira conversou com ele fala justamente sobre a renovação do Memphis. Vamos ouvir a declaração do Paz e aí a gente segue no papo por aqui. É o que eu falei, né? Acho que você está muito bem informada, de que o Corinthians ele vem equacionando muitas dívidas, né? O presidente Osmar tem sido especialista e campeão nisso, ele mostra a credibilidade que ele quer que o Corinthians tenha no mercado, já foram pagas muitas dívidas e a gente está sendo transparente na comunicação, acho que para vocês, para o torcedor. E hoje a prioridade é resolver a dívida com o Tadieres para não virar um transfer ban. O presidente Osmar esteve lá na Argentina, foi recebido pelo presidente Andrés Fassi, os clubes voltaram a se aproximar, a ter um diálogo, e eu diria que está muito mais distante um possível transfer ban vindo dessa dívida, e sim muito mais perto de um acordo. Após esse acordo ser feito, a gente entra na etapa de negociar o que se tem de dívida com o Memphis, e depois de negociar essa dívida, a gente pode tratar de uma possível renovação, que é interesse do Corinthians, e que o Memphis já declarou também que é interesse dele. Aí, ó, falou que é interesse do Corinthians e do jogador e não associou, né, essa questão financeira do Corinthians, que precisa, de fato, fechar a torneira, apertar o cinto, porque a situação não é fácil, não relacionou a uma renovação com o Memphis, que barata não é, né, haja visto o acordo atual. Então, porque para você fazer uma renovação com o Memphis, em teoria, mesmo você pagando a dívida do transfer ban dos Tajeres e a dívida com o Memphis, que está em torno de 30 milhões de reais, você vai partir para a renovação de contrato e se você fizer um contrato de 6 milhões de reais por 12 meses, você vai contar aí uma responsabilidade de pagar 72 milhões de reais, sem 13º, 78 milhões de reais. E você não acredita que ele possa baixar um pouquinho o sarrafo para continuar? Ele pode, mas depende do que vai acontecer na Copa do Mundo. Mas não vai ser também, né, um valor tão discrepante. Vamos combinar que assim, o dinheiro que o Memphis conseguiu angariar na vida vitoriosa dele como atleta profissional de alto nível, jogou 2 Copas do Mundo, vai jogar a 3ª. Se ele sair da Copa do Mundo com uma grande campanha e tiver uma proposta do Sevilha, e o Sevilha oferecer para ele 250 mil euros por ano, por mês, por 1.250.000, você fica no Corinthians, certo? Se ele sair da Copa do Mundo e o Sevilha oferecer para ele 700 mil euros por mês e o Corinthians oferecer para ele metade, 50% do que ele ganha hoje, 7 vezes 6... 42. Não vai valer a pena, porque metade do salário dele vai ser menos do que os 700 mil euros dele a questão, no Sevilha. Eu acho que assim, o Memphis... ele já tem muito dinheiro, mas a gente costuma falar isso de quase todo mundo que já está no futebol há algum tempo, né? Ele já não precisa do dinheiro, mas isso não cabe a nós julgar. Cada um precisa ou não precisa, quer ganhar, não quer ganhar. Depende do tamanho da família. Depende de um monte de coisa. Depende, tipo, não vou querer trabalhar nunca mais na vida, ou vou querer, sei lá. O próximo destino do Memphis não vai ser o Sevilha. Vai ser o futebol saudita ou o futebol norte-americano, mas muito provavelmente o futebol saudita. E aí, nem que o Corinthians queira pagar 1,5 milhão de euros por mês, ele não vai conseguir concorrer. Não vai fazer nem cócegas. Então, para mim, não tem sentido o Corinthians entrar nesse tipo de leilão. O Memphis era um negócio muito arriscado, que deu certo. O Corinthians não ganhava título há, sei lá quanto tempo, 7 anos. O Corinthians não era campeão fazia um tempão. O Corinthians ganhou 3 títulos. Rolou. Deu certo. Eu não faria mais loucuras pelo Memphis. O que o Memphis está jogando, o que o Memphis joga em jogo grande, já mostrou, ele joga, ele dá a cara na hora do jogo grande. Mas você não sabe quantos jogos grandes você vai ter no ano. E nos jogos pequenos, menores, gente, o Memphis está brincando. O Memphis está brincando. Então, para mim, não vale a pena. Sinceramente, não vale a pena. Ô Lázaro, é bom te ouvir porque o Memphis, de fato, ele tem feito tratamentos, né? Essa questão física está sempre em pauta. A questão física e a renovação, o contrato, são assuntos sempre em pauta quando a gente fala do Memphis. Ele está mesmo dividido nesses 2 pontos, né? Tentando se recuperar fisicamente para estar 100%. E sim, a Copa do Mundo pode ser um divisor aí, né? Dependendo do desempenho dele na Copa do Mundo, se continua ou se não continua. Recuperado fisicamente, ele é de controle de carga, né? Ele tem feito esse controle de carga e não estoure. Ele tem uma questão, o calendário, já é um calendário
completamente os jogadores. E o Memphis ele já deixou muito claro desde o fim do ano passado que ele prioriza nessa temporada estar bem porque ele quer muito chegar em alto nível na Copa do Mundo. Então esse é o grande objetivo pessoal do carreira. Em relação à parte física, é isso. Em relação à parte financeira, o Paz dá essa declaração que basta de uma manutenção do Memphis. Ele sabe que um grupo, um comitê de reestruturação financeira que está aliado com o Paz, que já declarou que trabalha em visões de não continuidade do Memphis do segundo semestre. E que isso geraria ali um alívio geral no cálculo da folha no ano, 3 milhões de reais. Porque o Memphis hoje, contando as regalias, hotel, cozinheiro, motorista particular, equipe de segurança, hoje o Memphis ganha 6 milhões de reais por mês, ali perto de 6 milhões de reais por mês. E considerando ali 6 meses sem esse valor na folha salarial, representa uma redução de 3 milhões de reais no ano. E o objetivo do Corinthians é enxugar a folha salarial em 6 reais. Então já foi passado para o Marcelo que uma manutenção do Memphis passaria por algumas alternativas. E hoje qual é a alternativa mais plausível que o departamento de futebol tem para uma manutenção do Memphis? Encontrar um parceiro disposto a bancar a manutenção do Memphis. Existe esse parceiro? Não. Existe uma busca ativa no mercado por esse parceiro? Ainda não. Mas existem algumas conversas nos bastidores com pessoas próximas ao Memphis, pessoas que possuem uma certa relevância no mercado empresarial, que contatos e que podem acontecer a permanência do Memphis em termos comerciais. Tem projeto Ronaldo, que é o mesmo que se falava lá atrás, quando o Memphis chegou. Na prática, isso nunca aconteceu, porque diferentemente do Ronaldo, que buscava captar o próprio salário através dos parceiros, o Ronaldo já da Corinthians já tinha algumas relações comerciais, o Memphis não tem. O Memphis tem algumas empresas parceiras, mas não tem esse tino comercial. Só que algumas pessoas que cercam a carreira do Memphis aqui no Brasil, e até pessoalmente o Memphis no Brasil, possuem esse tiro comercial, possuem essa abertura comercial e possuem interesse em retomar negócios através do futebol. Então hoje, uma possível permanência passa, mas ainda num vislumbre muito distante por alguns acordos comerciais. Uma segunda possibilidade, mas essa muito mais remota, é que já foi passado para o Marcelo Paz. Quer a manutenção do Memphis dentro dos padrões financeiros atuais, vai vender mais jogador que o normal. Já vai precisar vender jogador por conta da meta de arrecadação. E aí teria que vender. Até me passaram um exemplo assim. Vai querer ficar com vender 2 Garros, 3 Yuri Albertos, para você permanência no Memphis. E aí, no contexto de time, isso aí é inviável. Então, hoje, uma ala mais Parque São Jorge entende que o Memphis deve ficar para controlar a parte financeira. A ala CT aqui do futebol trabalha assim com uma esperança de permanência do Memphis, sendo justamente nessa possibilidade de captação financeira e de parceiros que possam viabilizar uma manutenção do Memphis. Mas hoje já tem parceiros que bancam uma parte, certo? O que chegou primeiro era a Esportes da Sorte, né? Então, Então, não mais. Então, pois é. Ah, tá. Porque a gente não vê o Memphis E aí fica a informação de hoje, tá? Informação quente, porque hoje renovou o contrato da Esportes da Sorte. E o novo contrato não prevê um destinado para o Memphis. No contrato do ano, um contrato ali que prevê 103 milhões, mas era 103 milhões, que na prática era 84, porque você tinha que destinar uma parte uma contratação de alto nível. E o Corinthians usou esse valor para contratar o Memphis. Mas isso, em termos práticos, dos 6 milhões de reais que o Corinthians paga mensalmente para o Memphis, dava mais ou menos 1,5 milhão de reais que a Esportes da Sorte tinha ali como uma verba fixa para isso. Uma verba fixa para o jogador de alto nível de impacto midiático, que se fez com o Memphis. Contrato novo, com valores atualizados, não existe mais essa cláusula. O Corinthians pode usar o valor como bem entende. O contrato novo
pauta de 103 milhões por ano, mais 103 com essa ponderação, 84 para o Corinthians gastar como bem entende, e o restante para gastar com o Memphis. Salta para 150 milhões de reais por ano até o fim de 2029. O vínculo anterior ele ia até 2027. O Corinthians agora tem fixo 150 milhões por ano. Mais milhões que o Corinthians pode pedir para ações de publicidade. Só que o Corinthians fez um acordo com a Esportes da Sorte que nesse primeiro ano, esses 10 milhões vão ser destinados para o Corinthians gastar como bem entende. A partir do segundo ano, o Corinthians recebe 150 milhões de reais fixos em 10 parcelas durante o ano, mais bônus esportivos que podem chegar até 200 milhões de reais por ano. Até O meio do ano, não é? Ô, Lázaro. O contrato do Memphis termina no meio do ano. Até a Copa, né? E aí vai fazer essa negociação para ver se ele permanece. Eu não estou falando aqui que o Corinthians não tem que continuar com o Memphis de jeito nenhum. Eu acho que tem que ser feita uma proposta para o cara que se adeque. Mas tem que fazer contas, né? Porque é complicado. E a realidade do clube, que faça essa conta. Eu acho difícil o Memphis dar para o Corinthians mais do que deu. Acho até porque difícil. não está dando. Exatamente, até porque não está dando. E na final da Copa do Brasil, que ele tem mérito, os melhores jogadores do Corinthians foram o Bidon e o André. Sim, exato. Então, assim... Na Copa do Brasil foi o Bidon, na Supercopa foi o Bidon e o André. Acho que a própria presença do Memphis é importante nesses jogos, etc. Mas é isso, cumpriu esse papel de uma forma até muito melhor do que a encomenda. Saiu muito melhor do que a encomenda. O Corinthians ter conquistado 3 títulos e tal. Por causa do Memphis? Não, mas ele estava lá, né? Ele fez parte desse contexto. Eu acho que o Corinthians pode fazer uma proposta para o Memphis e tal. Eu colocaria produtividade no meio, num novo contrato. Porque depois da Copa, qual é a motivação do Memphis? Depois da Copa do Mundo, qual é a motivação? Se agora já está jogando meio que quando quer, imagina depois da Copa do Mundo. Então você teria que colocar ali produtividade. O contrato dele tem tantas cláusulas, né, de bonificação, assistência, gol, daria para colocar produtividade também. Claro.